O jornalista Eduardo Oineg fez críticas fortes a Eduardo Bolsonaro no Jornal da Band. Por críticas fortes, entenda: chamar de aloprado, comparar o comportamento dele com usuários de alucinógenos e dizer que ele não faz nada da vida. Só isso, tá leve. Vamos falar sobre esse caso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Eita! Rapaz, mas teve tudo isso, é? Tudo isso em 39 segundos, Ana. Que No espaço de delícia, cara. 39 segundos. Aconteceu ontem, dia 13, Ana, à noite no Jornal da Band. O âncora Eduardo Oineg meteu essa, aloprado, menino maluquinho, e não usou essa palavra, mas também chamou de vagabundo. Vamos lá. Eita. Olha, quando alguém fica inquieto demais, agitado demais, parece doido, parece maluco, e não se tem notícia que use alguma substância alucinógena, dá para chamar essa pessoa de aloprada, ainda que no sentido figurado. Eduardo Bolsonaro se encaixa na descrição de aloprado. Então, a prudência e o bom senso recomendam: não bata a boca com aloprado. Mas os políticos, eles não conseguem ficar sem provocar esse menino maluquinho. E deveriam, porque aloprado, você sabe, ouve um xingo daqui, responde dali, porque afinal, ao contrário das pessoas que trabalham, eles não têm nada para fazer e passam o dia caraminholando. Caraca! Que combo, hein, Ana? Que combo. E daí você se pergunta, ok, em que contexto que vem isso aí, Ana? De falar que os políticos... o contexto mais amplo a gente sabe, né? Eduardo lá nos Estados Unidos tentando conseguir sanções contra o Brasil. Mas quando ele fala ali de políticos que não conseguem se conter e vão tentar discutir com Eduardo Bolsonaro, ele estava falando do Ciro Nogueira, né? Ciro Nogueira, senador do Partido Progressista, que deu uma entrevista falando que o Eduardo está atrapalhando mais do que ajudando, que as eleições já estavam ganhas e que o Eduardo agora deu um fôlego a mais aí pro presidente Lula aí, aumentando as chances dele conseguir a reeleição. Então e o Eduardo, isso a gente já chegou a comentar no plantão de ontem aqui, eu conversei com o Pedro sobre isso e tal. E daí a gente tem novidade que o Eduardo resolveu responder o Ciro Nogueira. Que delícia, cara! Só que não é com vídeo, é com um tweet, mas... Ah, que pena. Né, ele compartilhou um print aqui de uma notícia, né? Ciro Nogueira diz que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos causou prejuízo gigantesco para eleições de 2026. O senador afirmou que o pleito estava completamente resolvido, mas ações do filho Jair Bolsonaro fizeram Lula se aproveitar de forma ostensiva para retomar popularidade. Aqui isso o Eduardo responde. Prezado Ciro Nogueira, o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal. Não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Olha lá. Com o sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim. A diferença é que sou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil. Não. Ele pode meter qualquer um, mas essa não. Ana do céu! Ana do céu! O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Prejuízo gigantesco para o plano pessoal do Ciro Nogueira? Verdade. Verdade. Isso é verdade. Não se pode confundir o interesse pessoal do Ciro Nogueira com o do Brasil? Verdade. Verdade. Agora, foi um grande prejuízo para mim? Verdade. Foi um grande prejuízo para o Eduardo também. Agora, dizer que ele está disposto a se sacrificar pelo Brasil, pelo amor, é o cara que estava agora, que não estava não muito tempo atrás, comemorando a ideia de que os Estados Unidos poderia mandar um porta-aviões para o Brasil para salvar o pai dele. É o cara que estava dizendo que tinha que queimar a floresta. Se tivesse que transformar o Brasil em uma terra arrasada, ele pelo menos ia se sentir vingado. Ele falou isso em vídeo. Em vídeo. E vem dizer que está disposto a se sacrificar pelo Brasil.
Ah, pelo amor, Eduardo, você está disposto a sacrificar o Brasil é pelos seus interesses pessoais. E é pelos seus interesses pessoais, não é nem de seu pai, porque se teu pai ficar na cadeia e você pudesse candidatar para a presidência da República, você ainda vai achar isso mais legal do que se soltar ele. Você só não admite. É isso, Caraca, Ana. Sofia. Cara, não tem como fazer qualquer comentário depois disso, porque você resumiu a questão completamente. É de uma cara de pau, assim, fascinante. Eduardo Bolsonaro, assim, sério, pra cima de Moá, Eduardo. Por favor, você, de todas as pessoas. É isso que Bom, não devia me chocar, né? Eu sou muito inocente. De todas as pessoas, Eduardo Bolsonaro falar pra alguém que está pondo seus interesses pessoais acima do Brasil. Ah, por favor, né? Tenha compostura, Eduardo. Pelo menos assim, faz tudo que tá fazendo, mas pelo menos seja. Eu não sei, não sei nem como qualificar isso, assim. Seja corajoso, a menos de não tentar fingir que Honesto, você não sei tá fazendo. lá. Honesto, mas é que é muito forte, né, Sofia? A gente tá pedindo coragem e honestidade de Eduardo Bananinha Bolsonaro. A gente também tem que ter coerência, né? Vamos combinar? Tá Justo. completamente dentro do personagem, tá completamente dentro da marca, tá completamente coerente com o estado de aí, vou usar o termo que a Sofia me ensinou, plateuminto do Eduardo Bolsonaro, assim, sabe? Não tem aí qualquer sustentação, assim, a moral desse cara. Então, eu acho que a resposta do Eduardo, assim, não devia nos espantar tanto. É engraçado, assim, é ridículo, é completamente contraditório, sim, mas não deveria nos espantar. Agora, o que me espanta é na Band, a Band, Jornal da Band, é, estas palavras tão duras, assim, me chamam a atenção, assim, sabe? É, e talvez evidenciem, veja, não estou falando do Eneg especificamente, mas assim, pensando na mídia tradicional e tal, quando esse tipo de crítica ao Eduardo Bolsonaro, ela emerge, né, no jornalismo tradicional, evidencia talvez uma insatisfação aí dentro do próprio discurso, né, deste campo político, que é olhar para o Eduardo Bolsonaro realmente como um inimigo, né? E já faz um tempo que isso vem acontecendo ali. As mãozinhas estão soltando do Eduardo Bolsonaro, porque Eduardo Bolsonaro, não porque ele pôs os seus interesses acima do Brasil, eu acho que não é essa a questão, mas especialmente porque ele falhou. Eduardo Bolsonaro foi incompetente. Além de tudo, Eduardo Bolsonaro foi incompetente na sua tentativa de usar um poder estrangeiro para ameaçar o Brasil, no objetivo de influenciar no julgamento do seu pai e dos outros golpistas. Ele não conseguiu o que ele se propõe a fazer. E é isso que é imperdoável pro bolsonarismo, pro campo aí, né, para esse lado todo da força aí. É imperdoável que você, na tentativa de fazer uma maldade, você falhe miseravelmente. Então ele vai sofrer mesmo e ele vai amargar esse ódio aí dos seus. E de cada nossa ponta, tudo que a gente tem para dizer a respeito disso é só briguem, desgraçados. Uhum, Briguem. exatamente. Torcer pela briga. É isso, Sofia. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Vamos lá, chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia, torcendo aí para mais momentos de tensão entre os brothers aí da extrema direita. Briguem bastante, de preferência em público.